Imagine uma névoa densa pairando sobre as águas frias do Mar do Norte, onde sombras de longos navios vikings cortam as ondas como predadores silenciosos, carregando guerreiros cujos olhos brilham com uma fúria ancestral que ecoa através dos séculos. Você já se perguntou o que acontecia quando esses invasores capturavam seus inimigos? Não era apenas morte rápida, era uma sinfonia de dor. Um ritual que transformava o corpo humano em um altar de vingança. Hoje eu vou te levar para dentro desse abismo sombrio, revelando métodos sangrentos de tortura que os vikings usavam em seus inimigos. Métodos que vão te deixar atônito, questionando os limites da crueldade humana. Prepare-se, porque uma vez que você ouve isso, não há como voltar atrás. Vamos começar mergulhando no coração gelado da Escandinávia antiga, onde o vento uiva como um lamento eterno e as florestas escuras guardam segredos que os deuses prefeririam esquecer. Imagine um guerreiro saxão capturado após uma batalha feroz em terras inglesas, suas mãos amarradas com cordas grosseiras feitas de tendões de animais, o cheiro de sal e sangue impregnando o ar enquanto ele é arrastado para um acampamento viking à beira de um fiord íngreme. Seu nome era Eadric, um homem comum que lutava por sua aldeia, mas agora ele era apenas mais uma vítima no jogo brutal dos nórdicos. Os vikings, guiados por sua crença em Odin e no Valhalla, viam a tortura não como mera punição, mas como uma oferenda aos deuses, uma forma de honrar os caídos e intimidar os vivos. Eadric tremia não só pelo frio que penetrava seus ossos, mas pela certeza de que sua dor seria prolongada, transformada em lenda. Enquanto os guerreiros ao redor bebiam hidromel de chifres curvados, rindo com vozes roucas que ecoavam como trovões distantes, o Jarl, o líder, se aproximava, seus olhos azuis como o gelo eterno, sussurrando palavras em uma língua antiga que soavam como maldições. Sua agonia nos fortalecerá, ele dizia, e Eadric sentia o peso daquelas palavras como correntes invisíveis apertando seu peito. Essa é a essência do terror viking. Não matar rapidamente, mas esculpir a dor no corpo e na alma, deixando marcas que transcendem a morte. Um dos rituais mais infames que eles praticavam era algo que faz o estômago revirar só de imaginar. Um processo onde o corpo do inimigo era aberto como uma oferenda aos céus, liberando a alma em um espetáculo de sangue e ossos. Eadric foi escolhido para isso porque matara o filho do Jarl em batalha, e a vingança exigia algo poético e cruel. Eles o deitaram de bruços sobre uma pedra fria, o musgo úmido grudando em sua pele como um sudário vivo, e com machados afiados como lâminas de deuses, cortaram sua carne das costas, expondo as costelas uma a uma. O ar se enchia com o som de ossos estalando, como galhos se quebrando em uma tempestade, enquanto eles puxavam as costelas para fora, abrindo-as como as asas de uma águia moribunda. Os pulmões, ainda pulsando com vida teimosa, eram extraídos e colocados sobre as omoplatas, inflando e murchando com os últimos suspiros de Eadric, criando a ilusão de asas batendo no vento.
Os gritos dele ecoavam pelo fiorde, misturando-se ao canto de corvos que circulavam no céu cinzento, atraídos pelo cheiro metálico de sangue fresco. Historiadores debatem se isso era real ou lenda, mas as sagas islandesas, como a saga de Orkneyinga, descrevem isso com detalhes vívidos. Ele abriu as costas do rei como uma águia, e seus pulmões tremiam como asas. Imagine o terror de Adric, sentindo seu próprio corpo se desfazer, cada respiração uma agonia flamejante. Enquanto os vikings observavam em silêncio reverente, seus rostos iluminados pelo fogo das fogueiras, transformando o sofrimento em um espetáculo sagrado que selava alianças e aterrorizava nações. Outra forma de punição que unia o elemento da natureza à crueldade humana, tornando a terra em si uma cúmplice silenciosa, envolvia levar os prisioneiros para charcos traiçoeiros, lugares onde a água escura e viscosa engolia tudo sem piedade. Os vikings reverenciavam esses pântanos como portais para o submundo, onde os deuses dos mortos reclamavam suas almas. Para inimigos como traidores ou prisioneiros de guerra que resistiam à conversão, eles os arrastavam para lá, as pernas afundando na lama fria que grudava como mãos espectrais, o fedor de decomposição preenchendo as narinas enquanto os vikings os empurravam para baixo com lanças longas. A água invadia a boca, misturada com terra podre e raízes retorcidas, e o prisioneiro lutava, bolhas subindo à superfície, como almas escapando, até que o silêncio o reivindicasse. Arqueólogos encontraram corpos preservados em pântanos dinamarqueses, com marcas de estrangulamento e afogamento, datando da era viking, provando que isso não era mito. Os pântanos guardam os segredos dos fracos, diziam os guerreiros, e o corpo se tornaria uma relíquia mumificada, uma advertência eterna para quem ousasse desafiá-los. O frio preservando a expressão de pavor para as gerações futuras. Para aqueles acusados de bruxaria ou traição, o fogo era usado como um meio de purificação e punição ao mesmo tempo, ecoando os rituais pagãos onde o sacrifício pelo fogo honrava os deuses como Thor. Imagine o prisioneiro amarrado a uma estaca de madeira úmida, pilhas de lenha empilhadas ao seu redor, o cheiro de resina e fumaça inicial preenchendo o ar enquanto as chamas lambiam suas pernas, subindo devagar como serpentes famintas. A pele borbulhava e estalava, o calor intenso fazendo os olhos secarem, e ele gritava por misericórdia que nunca viria, os vikings circundando-o em um círculo ritualístico, cantando hinos antigos que se misturavam aos seus lamentos. As sagas contam de reis como Ela de Northumbria, queimado vivo por vingança, e evidências de ossos carbonizados em sítios vikings confirmam essa prática.
O fogo não matava rápido. Era uma dança lenta de agonia, onde cada segundo esticava o sofrimento, deixando o espectador sentir o calor em sua própria pele, questionando se os deuses realmente aprovavam tal fúria. Uma técnica que transformava o corpo em um estandarte de terror. Erguido para que todos vissem e tremessem, envolvia fincar estacas afiadas no chão, apontadas para cima como dentes de um dragão adormecido, e erguer o prisioneiro sobre elas, deixando a gravidade fazer o trabalho cruel. O prisioneiro sentiria a ponta perfurando sua carne, rasgando órgãos internos devagar, o sangue escorrendo como um rio vermelho pela madeira, enquanto ele pendia ali, vivo por horas ou dias, o sol batendo em sua face contorcida. Isso era comum em batalhas contra os francos, onde campos inteiros se tornavam florestas de corpos empalados, e cronistas medievais como Adam de Bremen descreviam. Eles perfuravam os inimigos como espetos, exibindo-os para os corvos. O vento balançava o corpo, cada movimento uma nova onda de dor lancinante, um lembrete vivo de que a morte era um luxo negado. Invocando a força bruta da natureza para dilacerar o corpo, uma punição que ecoava as lendas de deuses despedaçados, 4 cavalos fortes eram amarrados aos membros, braços e pernas, e chicoteados em direções opostas, o som de cascos trovejando enquanto a carne se esticava, ossos se deslocando com estalos ensurdecedores, até que o corpo se rasgasse em pedaços sangrentos. O pavor nos olhos dele, sentindo os músculos se romperem como cordas velhas, era o que os vikings saboreavam. Uma exibição de poder que intimidava exércitos inteiros. Fontes como a saga de Njal relatam execuções semelhantes, onde o desmembramento simbolizava a fragmentação da alma do inimigo, espalhada aos 4 ventos. Removendo a pele camada por camada, transformando o homem em uma massa crua de nervos expostos, com facas afiadas como navalhas, os vikings cortavam a carne, começando pelos pés e subindo, o sangue jorrando como tinta vermelha sobre um pergaminho vivo. Cada toque do ar, uma queimação infernal. Ele gritava enquanto via sua própria pele ser pendurada como um troféu, o sal do suor intensificando a dor como fogo em feridas abertas. Evidências de peles humanas encontradas em tumbas vikings sugerem que isso era real, uma forma de humilhação que despojavam o inimigo de sua identidade, deixando-o nu perante os deuses e os homens. Embora mais associado à Europa medieval, adaptado pelos vikings em suas incursões,
Rodas de carroças serviam como instrumentos de tormento, onde o prisioneiro era amarrado a uma roda gigante e, com martelos pesados, os ossos de seus membros eram esmagados um a um. O som de fraturas ecoando como trovões, enquanto o corpo se contorcia em ângulos impossíveis. A roda era então erguida, deixando-o exposto aos elementos, corvos bicando sua carne viva, a dor constante como um rio de lava correndo por suas veias. Cronistas como Saxo Gramáticos mencionam punições semelhantes, onde a quebra simbolizava a roda da fortuna virando contra o inimigo. Não um simples laço, mas um enforcamento lento, onde o pescoço era esticado sem quebrar, prolongando a asfixia. O prisioneiro seria suspenso por uma corda grossa em uma árvore sagrada, dedicada a Odin, que se enforcou para ganhar sabedoria, e seus pés roçavam o chão, permitindo respirações rasas que estendiam o sofrimento. O rosto inchava, veias pulsando como serpentes, e ele dançava no ar, um espetáculo para os deuses. As runas gravadas na árvore prometiam que sua alma seria oferecida, e achados arqueológicos de corpos enforcados em pântanos confirmam essa prática como um sacrifício vivo. Explorando a altura e o terror da queda, prisioneiros eram jogados de fiordes íngremes, o vento uivando em seus ouvidos enquanto o corpo se chocava contra rochas afiadas abaixo. O prisioneiro sentiria o vazio sob seus pés, o coração acelerado como um tambor de guerra, e o impacto esmagaria ossos, deixando-o agonizante na maré crescente que lambia suas feridas. Isso era comum em julgamentos por Odin, onde a sobrevivência era um sinal divino, mas poucos viviam para contar. Uma tortura lenta que corroía a mente antes do corpo, o prisioneiro seria acorrentado em uma caverna úmida, sem comida ou água, o estômago roncando como um animal faminto, a língua inchada secando como pergaminho antigo, alucinações dançando nas sombras enquanto os vikings observavam de longe, rindo de sua fraqueza. Dias se arrastavam em semanas, o corpo consumindo a si mesmo até que a morte chegasse como uma misericórdia tardia. Sagas como a de Volsunga descrevem prisioneiros deixados para apodrecer, uma lição de paciência cruel. Mas a história de Eadric não termina aqui. Vamos aprofundar no contexto cultural que tornava esses métodos não apenas punições, mas rituais sagrados. Os nórdicos viam o sofrimento como uma imitação dos deuses. Odin perfurou-se com uma lança para ganhar conhecimento, e cada tortura era uma oferenda que fortalecia o clã. Imagine os xamãs entoando runas enquanto o sangue fluía, o ar carregado de incenso de ervas queimadas, transformando o horror em algo transcendental. Evidências de tumbas com ferramentas de tortura sugerem que esses atos eram parte de uma sociedade onde a dor era moeda de honra,
e Eadric, em sua agonia, involuntariamente se tornava parte de uma tapeçaria mítica que tecia medo e respeito. Mergulhamos nas vítimas reais documentadas, como o rei Ela, cuja morte vingou Ragnar Lodbrok. As sagas contam que Ivar, o Sem-Ossos, ordenou o ritual, e o grito de Ela ecoou por Nortúmbria, espalhando pânico que facilitou conquistas vikings. Pense no impacto psicológico. Vilas inteiras se rendiam ao ver corpos exibidos, o cheiro de decomposição carregado pelo vento como um aviso vivo. Historiadores como Roberta Frank argumentam que essas histórias, embora embelidas, baseiam-se em práticas reais e achados de ossos com marcas de corte confirmam a brutalidade. Examinamos a evolução dessas torturas ao longo da era viking, de incursões iniciais na Inglaterra até as colônias na Islândia. Inicialmente eram vinganças pessoais, mas tornaram-se ferramentas de guerra psicológica, como empalamentos em massa após batalhas. Imagine campos cobertos de estacas, o sol poente tingindo o sangue de vermelho e os sobreviventes carregando traumas que moldavam nações. Citações de cronistas anglo-saxões, como eles nos trataram como animais para o abate, revelam o terror que esses métodos instilavam, perpetuando o mito dos vikings como demônios do norte. Refletimos sobre o legado dessas atrocidades na cultura moderna. De séries como Vikings a jogos que romantizam a era, mas ignoram o sofrimento real. Eadric representa milhares de anônimos cujas dores foram apagadas pela história, mas ossos desenterrados em York contam suas histórias silenciosas. Isso nos faz questionar: será que a humanidade evoluiu ou apenas refinou suas crueldades? Arqueólogos como Luke Murphy, em estudos sobre rituais, concluem que, anatomicamente possível, era um ato de terror calculado, deixando-nos com um desconforto que persiste. Conectamos isso ao nosso mundo, onde ecos de antigas torturas aparecem em conflitos modernos, lembrando que a linha entre civilização e barbárie é tênue. Eadric morreu, mas sua agonia vive nas sagas, um aviso de que o passado nos assombra. Agora pense, se você fosse capturado pelos vikings, qual método te aterrorizaria mais? Compartilhe nos comentários, inscreva-se se tiver coragem para mais segredos sombrios e curta se isso te deixou atônito, porque a história real é sempre mais cruel que a ficção.